Bem, pessoal, hoje a gente vai dar continuidade a mais um transtorno, né? Mais um transtorno mental. E hoje a gente continua também com os transtornos de ansiedade, né? Que tem aí o TEPT, que é o transtorno de estresse pós-traumático. Então, a gente vai ver que nesse tipo de transtorno, né, nós temos aí a presença, né, de um fator causador, né? Tem que haver uma causa para que o transtorno se desencadeie, né? E daí vai se trabalhar com o paciente esta causa, certo? Para que ele consiga minimizar essa ansiedade, né? Porque aqui é a questão da exposição ao local, ao objeto causador, né, a algo que seja ligado a essa causa, né, faz com que o paciente se torne mais ansioso. Então, a psicoterapia aqui no TEPT é muito importante, né? Não que nos outros não sejam, mas a questão do TEPT é porque ele tem que combater, tentar, né, combater esta causa, certo? Aí, pessoal, também peço desculpa a vocês, né, se dizer no início, porque hoje eu estou sem o webcam novamente, tá certo? Então, vamos continuar aí. Então, aqui no TEPT, o indivíduo deve ter vivenciado, testemunhado ou se deparado em alguma outra maneira com um evento que envolva morte real ou ameaça, assalto, tentativa de sequestro, lesão grave, abuso sexual, desastres naturais, homens na guerra, né? Pessoas que trabalham em primeiros socorros, né? Profissionais de SAMU, profissionais que trabalham em resgate de pessoas, elas também podem desenvolver TEPT, porque elas estão a todo momento vivenciando desastres, né? Vivenciando catástrofes, chegando, né, para prestar uma assistência e lá só tem pessoas mortas, algumas vezes despedaçadas, né? Então elas estão sempre, né, tendo essa visão, né, tendo essa realidade que infelizmente é muito dolorosa, né? Então assim elas também podem desenvolver TEPT devido à exposição, né, várias vezes às mesmas situações, ao mesmo cenário, ok? E aí a exposição a eventos traumáticos pode acontecer por vivência direta, certo? O TEPT ele pode desenvolver a própria pessoa vivenciando aquele episódio, aquela cena, né? Aquela tragédia várias vezes ela mesma, certo? Nós tivemos lá no CAPS um senhor que desenvolveu o TEPT. Ele trabalhava na agência dos Correios em Fortaleza e a agência em que ele trabalhava sofreu, né, a agência, né, foram vítimas de assaltos às pessoas, os profissionais, várias vezes, né, e a última vez ele ficou quase 24 horas, né, com a arma lá na cabeça dele, certo? Lá na agência do Correio, ele ficou aprisionado lá. Então, assim, de outras vezes ele já tinha vivenciado esse momento, né, de assalto lá dentro da agência, e dessa vez para ele foi a mais grave, né, onde ele passou muito tempo com a arma na cabeça, certo? Então juntou-se todas as outras vezes em que ele vivenciou isso, tá? E ele desenvolveu o TEPT e não conseguiu mais voltar à agência do Correio, ele não conseguiu mais, ele pediu, né, afastamento do trabalho para ser acompanhado, certo? Então vejam, pessoal, que a questão, né, da vivência direta, né, faz com que a pessoa venha a desenvolver o TEPT. Por exemplo, pessoas que foram sequestradas, né? Como eu falei para vocês, pessoas profissionais de saúde que trabalham em primeiros socorros, em SAMU, em urgências, né, em resgates, tá? Elas podem desenvolver TEPT, seja
nas sucessivas vezes que esse evento ocorre, ou pode desenvolver na primeira vez, tá? Pessoas que são sequestradas, né? Muitas vezes elas desenvolvem TEPT, por quê? Porque foram sequestradas uma única vez, tá bom? Então, basta que o psicológico realmente esteja, como é que eu posso falar? É, envolvido também com outras, né, outros pensamentos, outras tristezas, né, um certo grau de ansiedade, e daí fica mais fácil para a pessoa desenvolver o TEPT, né, que é o transtorno de estresse pós-traumático. Então, vocês vejam que tem que ter uma causa, tem que ter um trauma, tá? Então, a pessoa pode desenvolver TEPT ou diretamente, ou então testemunhando o evento acontecer com outra pessoa, quando a gente vê aquilo acontecer com outra pessoa. A gente pode começar a ter medos, né? E daí trazer esse medo e o que essa pessoa passou, muitas vezes para nós, tá? Tornar-se conhecido, tomar conhecimento, ia tomar, viu, pessoal, vou corrigir. Tomar conhecimento de trauma violento ou acidente que aconteceu com um amigo próximo ou parente, né? Porque às vezes a gente fica vivenciando aquela dor que a gente está sentindo pela perda doente, faz com que a gente possa desenvolver o TEPT, né? Porque vai ser um trauma familiar, certo? Esse trauma familiar pode fazer com que eu desenvolva o TEPT, por quê? Porque houve o fator causador, que foi algo de ruim que aconteceu com aquela pessoa próxima, seja parente ou não, é um amigo, né, bem próximo, mas que me vai fazer ficar triste demais, me vai fazer chorar, me vai ficar com pensamentos realmente de tristeza por muito tempo, tá? E sendo exposto de forma repetida ou extrema a elementos aversivos de um evento traumático, né? Como aí um profissional de salvamento coletando partes de corpos de vítimas. Então, aquilo que eu falei para vocês, nós profissionais de saúde vivemos sempre expostos a eventos, né, que estão acontecendo com o nosso paciente. E muitas vezes a gente vê coisas, né, a gente se identifica com um determinado paciente e a gente acaba o quê? Vivenciando e se entristecendo por causa desse evento que aconteceu com o nosso paciente, né? Então, realmente, pessoas de salvamento, né, de resgates, SAMU, que vê muitos estragos, né? Vê muitas situações, cenários ruins, cenários negativos, né, cenários dolorosos, e quando eles são repetidas vezes expostos a isso, né, isso fica no consciente daquele profissional, né, daquela pessoa, tá? E ele vai somatizando essas exposições repetidas, né? E pode ser que chegue um momento, né, que o psicológico dele esteja mais frágil, aí entra a questão aí da diminuição dos neurotransmissores, né? E ele acabe aí podendo desenvolver aí o TEPT, onde ele vai realmente precisar pedir afastamento do trabalho. Aí nós temos os sintomas, certo? Os sintomas, pessoal, a gente vai ver cada slide, cada um no slide, certo? Que seria o que? O flashback, né? A gente vivenciar aqui, vivenciar não, desculpe, pensar naquilo repetidas vezes, tá? Evitação, alterações negativas em cognições e no humor, e a hiperexcitação. Vamos explicar aí cada um deles. Aqui, pessoal, nós temos a questão, né, de reviver a situação, que são os flashbacks, que nada mais são pessoal, do que realmente a pessoa pensar, né, pensar nessa situação que foi exposta, né, ou que a pessoa, um conhecido ou um parente foi exposto, certo? Que aí é o quê? Memórias do trauma podem inundar a consciência repetidas vezes, sem aviso, parecendo vir do nada.
sem fatores desencadeantes ou gatilhos, estímulos de medo que as provoquem. Também pode ocorrer recordações intrusas durante o sono, na forma de pesadelos relacionados ao tema em questão. E dentro do gatilho ao evento traumático, real ou simbólico, as pessoas podem apresentar reações psicológicas intensas, pavor, aversão, depressão e ou respostas fisiológicas taquicardia e sudorese. Aqui seria o flashback, né? A pessoa vivenciou o evento, vivenciou o cenário, e esse cenário, esse evento ficou na mente da pessoa, né? Do profissional ou da própria pessoa. E ela fica imaginando essa mesma cena, fica imaginando o que aconteceu, fica se perguntando por que muitas vezes que aconteceu. Então, isso vai psicologicamente trazendo medos para o consciente da pessoa, né? Além do corpo, ele vai demonstrar, né? Vai responder a esse medo, né? Com sudorese, taquicardia, tremores, tá? Então, dispneia. Então, isso faz com que? Com que a pessoa vivencie e passe por esse momento diversas vezes, né, em diversas situações que ele pode ser exposto. Aqui nós temos a evitação. Refletem a tentativa de se distanciar física e psicologicamente do trauma, e o indivíduo pode evitar pensamentos e sentimentos relacionados ao trauma, bem como situações e eventos que o lembrem, ou pode acabar se esquecendo de aspectos importantes do trauma. Aqui, como exemplo que eu dei para vocês, lá do senhor, né, que trabalhava lá nos Correios, certo? Ele preferiu o quê? Ele sair, né, do emprego, né? Aliás, pedir afastamento do emprego. Por quê? Porque ele não conseguia chegar próximo a uma calçada, né, onde tivesse uma agência do Correio. Ele não conseguia chegar próximo a nada que desenvolvesse a sua função, tá? Então, isso é o que a gente explica, a questão da evitação. Algumas pessoas que têm fobias, né, mais na frente a gente vai ver fobias, principalmente as fobias específicas, elas também apresentam esse sintoma de evitação, onde elas não querem ver nada relacionado, né, àquilo, ao objeto fóbico, né? Então, tem pessoas que têm fobia, por exemplo, por animais, onde eles não conseguem nem ver gravuras, né, fotos de animais, certo? Então, aqui a evitação, tá? Ajuda o outro sintoma que é o flashback, certo? Onde o paciente, onde o profissional, né, ou a pessoa que vivenciou aquilo, né, que não só o profissional vivencia, mas pessoas que não são profissionais de saúde também podem vivenciar o TEPT, né, vivenciar uma cena e desenvolver o TEPT, essa evitação faz com que diminua os flashbacks, tá? Aquela imagem que o cérebro traz sempre com relação ao evento que aconteceu, ao fator causador, tá certo? Então, a evitação com o tempo ajuda também a diminuir aí os flashbacks. Outro sintoma que nós temos aí são as alterações cognitivas e no humor, né? Crenças negativas sobre si mesmo, sobre os outros ou a vida em geral. Exemplo, nunca vou ter um relacionamento normal, nunca, nenhum lugar é 100% seguro, nunca vou ter essa imagem da minha cabeça, nunca vou conseguir passar por aquele local, nunca vou ser a mesma, tá? Esses são pensamentos negativos, né, que muitas vezes quando nós profissionais estamos lá na triagem, né, ou na nossa própria consulta de enfermagem, isso é um fator preocupante, tá? Porque essa pessoa, ela já está com uma comorbidade que é de desenvolver depressão. Então, além do TEPT, tá? Ela já está com
traços também de estar desenvolvendo uma depressão. E isso tem que ser trabalhado para que essa pessoa não evolua o TEPT para uma depressão, certo? E que ela diminua também essas crises de ansiedade, tá? Porque esses pensamentos negativos já é realmente de que a vida não vai mais, né, ser diferente, que ela sempre vai ter aquele evento na cabeça, que essa pessoa sempre vai vivenciar esses momentos negativos, e daí muitas vezes ela vai se isolando, ela vai ficando triste, né? Daqui a pouco a gente vai ver depressão, né? E a gente vai ver essa questão da tristeza e depressão. Então, assim, ela vai sempre estar com essas frases negativas, tá? E nós temos que trabalhar o nosso paciente que está com TEPT, né? Para que ele é, é, consiga diminuir esses pensamentos negativos e não evolua esse TEPT para uma depressão. Né? Então, pode ter percepções distorcidas, muitas vezes autorresponsabilização sobre as razões do trauma ou suas consequências, né? Por exemplo, uma pessoa que presenciou o suicídio, né, de alguém, né, nem que presenciou, né, que viu, né, que, vamos dizer assim, vamos elaborar, né, a frase. Uma pessoa que perdeu um parente por suicídio, né? Muitas vezes ela fica se ela pode desenvolver TEPT, tá? E eita, e ela vai ficar se perguntando, né? Por que que eu não vi? Será que ele apresentou alguma coisa, né? Por que é que eu não olhei para ele? Por que é que eu não prestei atenção quando ele quis me revelar, quando ele quis me falar? Então, assim, esses questionamentos, né? Essa achar que não percebeu, achar que talvez a pessoa tivesse como ter ajudado o outro a não se suicidar, isso é um sintoma de TEPT, tá certo? E isso deve ser trabalhado, tá? Então veja que ó, o aquela aquele slide, né, que a gente viu como se desenvolve o TEPT, né? Quando acontece isso com outro, certo? Quando acontece isso também com outro, eu posso, né, sentir, né, pela perca, tá? E tá me questionando se eu não podia ter ajudado, né? Se eu não podia ter feito algo para que ele não chegasse ao suicídio, certo? Então isso é um sintoma de TEPT, tá? E o outro sintoma que nós temos aí com relação ao TEPT é a questão da hiperexcitação, né? A pessoa pode estar em um estado constante de luta ou fuga. Nesse estado de alerta, a pessoa fica preparada para reagir a novas ameaças de perigo, mesmo em situações relativamente seguras. Nesse estado, a pessoa gasta muita energia examinando o ambiente em busca de perigo. Ela provavelmente terá transtornos de sono, menos concentração, irritabilidade, sustos exagerados, né? Então, aquela pessoa que passou pelo evento, tá? E ela está lá com medo, então, ela vai sempre estar em estado de alerta, tá? Ela vai sempre estar buscando se ela não está exposta à mesma situação, se existe algum perigo naquele ambiente em que ela está, né? Muitas vezes ela se isola e se permanece sempre em casa com medo, né? Do ambiente ser um ambiente que possa ela passar pela mesma coisa, tá certo? É, se isso aconteceu com uma pessoa mais próxima, um parente, ela também vai reagir dessa maneira, por quê? Porque ela vai tentar estar sempre no estado de alerta para que isso não aconteça com essa pessoa novamente, para que isso não aconteça com ela, para que isso não aconteça com a pessoa mais próxima, tá? Então ela não vai se sentir segura em nenhum local em que ela esteja, tá? Determinados objetos a fazem não querer estar naquele local. Isso também ocorre em pessoas que têm fobia, né? Como a questão lá da evitação, a hiperexcitação também ocorre em pessoas que têm fobia, por exemplo, a fobia de animal.
Se alguém tem fobia de barata, né? Então, se há um perigo ali, né? Então ela está sempre olhando o ambiente para ver se não tem nenhuma barata, certo? Então veja que é uma pessoa que ela não vai mais conseguir, né? Quem desenvolve TEPT é uma pessoa que não vai mais conseguir estar bem, estar com um psicológico saudável em um ambiente, tá? Por quê? Porque ela vai estar sempre buscando, seja objetos, seja animais, seja situações, seja pessoas, seja a estrutura física, né, do local, se não há perigo de nada aconteça com ela novamente, tá? Meu microfone tá desligado? Pois é. Vocês estão me escutando, não? Estão me escutando? Tá cortando? Suia não tá me escutando mais, não? E Fabiana tá? Podem falar aí, meninas. Porque aqui Fabiana tá escutando, mas corta de vez em quando. Suiane, deixa eu perguntar então, Suiane, você não tá escutando. Então, eu acho que é a internet, porque eu tô. Suiane não responde. Porque ele não tá não desligado, não. Fabiana, tá cortando ainda, Fabiana? Eu acho que é a internet, porque eu tô nos dados móveis. Porque aqui faltou energia, de novo. Fabiana tá escutando agora ou tá cortando ainda? Vamos ver se ela volta, né? Mas Fabiana tá, mesmo cortando muito, Fabiana, mas tá escutando. Ah, corta de vez em quando. Pronto, pois tá bom. Vou terminar a TEPT aqui, aí eu dou uma conversadinha com vocês. Suiane melhorou? Tá escutando agora? Deixa eu digitar aqui. Depois tu fala aí, viu, Suiane, se tu tá escutando ou não. E daí, sim, pessoal, aí nós temos aí, né, esses 4 sintomas que são bem marcantes nessa questão do TEPT, tá? Que é a hiperexcitação, que é a evitação, tá? Que são os flashbacks e essa questão cognitiva, né? Onde a pessoa muitas vezes fica se perguntando o porquê de não estar aí, é, de não poder ajudar, né, realmente a pessoa, tá certo? E aí nós temos, né, o diagnóstico, certo? No diagnóstico, a gente vai diagnosticar vivenciando ou tentando se informar dos sintomas, tá? Então, eventos estressores, vivenciar diretamente, testemunhar com outra pessoa, saber se foi um amigo, se foi um familiar que aconteceu esse trauma, né, essa situação, esse evento, e ser exposto de forma repetida ou extrema, certo? Então, veja que aqui, nesses eventos estressores, nós temos como diagnóstico que aquela relação, né, onde pode acontecer o TEPT.
comigo mesma. Está não, né? Suia não está escutando. Fabiana está cortando ainda? Então, tem os casos aqui, pessoal, né, em que entra como fator de risco aqueles casos, né, em que parou de cortar, né? Pronto, pois vou continuar aqui, tá? É, voltando aqui, né? Esses critérios de diagnóstico, né? São aqueles eventos em que a pessoa pode ser exposta, ou diretamente, né? Ou ela vê acontecendo com outra pessoa, ou ela sabe, né, de alguém mais próximo que aconteceu, né? Como eu até citei o exemplo aí, né, da pessoa que tenta suicídio, né? Então, a família vai sofrer, né? A pessoa vai sofrer por ter sido um amigo, vai se questionar, tá? E quando a pessoa é exposta repetidas vezes à mesma situação, ao mesmo evento, que aí entra a questão do profissional de saúde, tá? Revivências é outro critério diagnóstico aí que pode ser analisado pelo TEP. Né? Lembranças intrusivas. O que são lembranças intrusivas? É aquilo que entra realmente na nossa mente e a gente não consegue tirá-la, tá? Recorrentes e involuntárias. A qualquer momento, né, vem na nossa mente, tá? Mesmo que a gente não queira, mesmo que a gente tente se dispersar, né, fazer outras coisas, mas está lá na nossa mente. Volta e meia ele aparece, certo? Sonhos angustiantes, né? Durante a noite, muitas vezes a pessoa não dorme, vem a questão dos pesadelos, reações dissociativas, que são os flashbacks, sofrimento psicológico intenso ou prolongado. Então, a pessoa muitas vezes, né, fica se isolando, choro muito fácil, fica se perguntando aí os porquês, não consegue entender, não consegue, né, arranjar um fator causador, por que aconteceu aquilo, tá? E reações fisiológicas, que é o nosso corpo aí com tremores, com sudorese, com taquicardias, tá? Outro fator aí, né, de diagnóstico é a questão da evitação, que é as recordações, os pensamentos, não querer mais passar na frente do local, não querer mais sair de casa, não se sentir seguro, aquela questão é, é, do, 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 do senhor lá do correio que não conseguiu mais, né, estar no seu ambiente de trabalho, tá? Evita-se tudo que esteja relacionado ao evento. E alterações negativas na cognição e no comportamento são os pensamentos negativos, né? É a questão das frases que ela fala repetidas vezes, de se sentir com medo, de se sentir insegura, o emocional sempre baixo, né? Baixa estima, tá? Ou incapacidade de recordar aspectos importantes, porque ela só pensa naquilo, né? Só pensa no evento traumático, crenças e expectativas negativas a respeito de si mesmo, né? Ah, não vou mais conseguir, não vou mais ser a mesma, nunca mais vou conseguir fazer isso, nunca mais vou passar naquele local, nunca mais vou sair de casa, vou sempre ter meus medos, cognições distorcidas, culpa e outros a si mesmo, tá? Culpa os outros e a si mesmo, a questão, né? De, eu podia ter feito isso por alguém, eu podia ter ajudado, até onde eu podia não ter feito isso, tá? Então, ficar se culpando, ficar buscando culpas que muitas vezes ela não está relacionada a esse trauma, né? Estado emocional negativo persistente, interesse e participações negativas, sentimentos de distanciamento dos outros e incapacidade de sentir emoções positivas. Então, no pensamento dela, né, no cognitivo e no humor, só há negativos, né? Só há baixa estima, só há tristeza. Então, é por isso que a gente tem que trabalhar nesse paciente o mais rápido com TEPT, para que ele não venha a desenvolver aí uma depressão, tá? E nós temos também, né, as alterações
marcantes na excitação e na reatividade, que é o comportamento irritadiço ou surto de raiva, comportamento imprudente ou destrutivo, hipervigilância, problemas de concentração e perturbações do sono. Realmente é o humor, tá? O humor que vai estar sempre oscilando, vai estar sempre com labilidade emocional, como a gente viu lá nos conceitos básicos, tá certo? E perturbação, dura mais de um mês, causa sofrimento clínico significativo e prejuízo social, profissional e em outras áreas. Perturbação não se deve a efeitos fisiológicos ou de substâncias, né? Aqui, pessoal, é a questão de que todos aqueles sintomas, né, o flashback, a evitação, as alterações cognitivas, elas irão perdurar por muito tempo, né? Por exemplo, pessoas que tiveram parentes que cometeram suicídio, tá? Então, elas ficam passando, né, por esse processo por muito tempo, tá? Muitas vezes até se perguntando com a mesma tristeza, os flashbacks, né, de como viu a pessoa, se não viu como imagina, a questão da alteração do humor, se podia ter ajudado ou não, né? A pessoa que sofreu, né, o evento, então ela vai também se sentir prejudicada, muitas vezes ela não vai conseguir sair de casa pelo medo de tudo acontecer, né? Como por exemplo, o senhor lá do correio, ele realmente não conseguiu mais voltar mais o ambiente, né, profissional, então ele pediu realmente licença do seu ambiente de trabalho, tá? Por não ter conseguido mais estar naquele local, tá? Que os flashbacks vinham, a alteração vinha, e daí ele se culpava, ele culpava as outras pessoas por ter que estar lá trabalhando, né? Então, situações que realmente vão perturbar o psicológico desse paciente, tá? E isso vai perdurar por muito tempo aí, essa perturbação psicológica, ok? E nós temos aí o tratamento, tá? Como eu falei para vocês no início, né? A terapia para o paciente que sofre TEP, ela é fundamental, tá certo? A medicação sozinha não vai surtir nenhum efeito se não tiver a terapia, tá? E aí, aqui no TEP é feita a mesma terapia que nós vamos ver lá nas fobias, que é o que a gente chama de terapia de exposição, tá? Essa terapia de exposição que entra no TCC, que entra na terapia cognitivo-comportamental, é a mesma, né, lá da fobia, onde o paciente ele pode se expor diretamente e ele pode se expor indiretamente. Como é essa exposição indireta? Logicamente, sempre acompanhada e sempre orientado aí pelo terapeuta, pelo psicólogo, tá? Então, a exposição indireta é quando o paciente ele começa a ver gravuras, figuras, textos, cores, tá? Que esteja relacionado ao fator causal, ao evento, tá? E daí ele começa a relatar no caderninho o que é que ele está sentindo, tá? Psicologicamente o que ele sente, fisicamente o que ele sente, tá? E daí ele vai, né, o terapeuta, o psicólogo, ele vai acompanhando uma evolução, né, nessa exposição indireta, uma evolução do paciente nessa exposição indireta. Antes ele só via rápido, hoje ele já consegue ver com mais tempo, tá? E existe a exposição indireta, onde o paciente ele vai até o local onde ocorreu o trauma, né? Ou ele vai até a pessoa, ou detalhes da pessoa, ou coisas da pessoa, tá? E daí, muitas vezes, nessa exposição direta, os primeiros tempos, né, as primeiras vezes, ele vai acompanhado com o terapeuta, tá? Em outros, né, com a evolução, ele pode ir sozinho, mas sempre escrevendo lá no seu caderno para que o psicólogo tente entender essa evolução, tá?
essa exposição, esse tipo de terapia, muitas vezes não é aceito pelo paciente, tá? E é onde muitas vezes ele vai realmente parar de fazer terapia, tá? Então tem que ser muito conversado com o paciente essa questão, né, de realmente aceitar esse tipo de terapia. E caso realmente o paciente não aceite e o psicólogo veja, né, essa situação, veja essa necessidade dele não fazer esse tipo de terapia, porque sabe que ele vai abandonar o tratamento, então o psicólogo tenta aí outros tipos de terapia, tá certo? Tranquilo, pessoal, com relação ao TEPT? Então veja que o TEPT, ó, tem aqui, considerando o transtorno de primeira linha para o TEPT, em geral, é a psicoterapia, né? A gente viu que a tríade do tratamento é o quê? Família, psicoterapia e medicação. No TEPT, os três vão ser usados, tanto, né, a medicação quanto a terapia, e a família tem que ajudar nesse processo, tá? Mas a terapia, dentre as três, é a mais importante, tá? Esta é sempre preferida, mas nem sempre disponível. E há casos em que a gravidade dos sintomas impõe o tratamento medicamentoso, certo? Então, veja que é aquilo que eu falei para vocês. Quando diz que nem sempre é preferível, por quê? Porque o paciente muitas vezes não quer estar aceitando que está com esses flashbacks, que está com essa evitação, tá certo? Mas ele precisa realmente dessa terapia para enfrentar essa situação, para ver se o seu psicológico ameniza aí esses sintomas. Tranquilo, pessoal?